Quais os diferentes tipos e sintomas do despertar espiritual? O que é a Kundalini e existe um processo mais harmônico para despertar a Kundalini? Estas e outras perguntas serão respondidas por Rafael Pacheco aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa que completou quantos anos? 12 anos em março de 2022 e estamos atualmente transmitindo 9 edições semanais, todas elas ao vivo para vocês. E o legal do ao vivo é que vocês podem também interagir aqui via chat, mandando suas perguntas, seus comentários relacionados ao tema. O tema de hoje, Despertar Espiritual com Rafael Pacheco, vai falar sobre experiência fora do corpo, Kundalini, meditação, entre outros assuntos correlatos aqui, né? Então vamos lá já receber o nosso convidado. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, o que você faz? Se inscreva, vamos lá juntos crescer aqui também em inscrições e avisar as pessoas que já estamos ao vivo, se porventura ela não ativou aí o sininho, então pode ser que o YouTube não recomendou esse vídeo, então dá um aviso, dá um toque. Já começou, está lá, Rafael Pacheco já está lá no estúdio, já está lá no programa, então vamos lá recebê-lo. Então sejam todos bem-vindos, se inscreveu, maravilha, curtiu, compartilhou, então vamos lá. Rafael Pacheco está aqui presente, bem-vindo, Rafael. Obrigado, boa noite, Samuel. Obrigado ao Júlio, que me indicou para o Samuel. O Júlio é o Júlio Sacracenda, meu amigo online, não o conheço pessoalmente, mas temos um grupo de projetores astrais e me tornei próximo dele, como de outros também, e ele me indicou para o canal. Fiquei muito feliz, porque eu já acompanhava o canal já há um tempo. Muito bem-vindo, Rafael, e agradecemos também aqui ao Júlio Sacracenda pela indicação e pela ponte. Então vamos lá, Rafael, quando e como é que começou o seu chamado por essa temática espiritual ou espiritualista? Você acabou de falar que você teve encontros lá no final de palestras com Wagner Matias. Tem aqui também na descrição do vídeo, tem aqui o currículo também do Rafael, mas conta para a gente aqui em vídeo, como é que foi esses seus primeiros momentos de contato com a temática espiritualista? Na verdade, quando a gente fala de despertar espiritual, eu costumo dizer que cada indivíduo vai ter um caminho, cada indivíduo vai ter uma trilha bastante peculiar, bastante própria, onde ele vai se desvelando, vai se descobrindo. Uns são pela dor, outros acabam descobrindo esse caminho até por curiosidade. No meu caso, começou tudo com mais ou menos 11, 12 anos. Na verdade, com 11 anos eu comecei a ter a primeira catalepsia astral. A minha família já era espírita, tá? Porque meu irmão, quando era pequeno, ele teve um problema. Na verdade, meus avós já eram, mas o meu irmão, quando era pequeno, em torno de 4, 5 anos, eu lembro que a gente estava indo cortar o cabelo, ele teve um problema muito sério, que eu não lembro exatamente, até conversei com a minha mãe há pouco tempo, mas eu não sei se foi uma suspeita de osteomielite, alguma coisa muito séria que talvez ele pudesse até cortar, ter que amputar o pé. E eu era muito pequenininho, eu lembro da cena, com 4 ou 5 anos, da minha avó levando a gente para cortar o cabelo, e ele mancando, pedindo para ela pegar no colo, porque ele não conseguia mais andar. E eu lembro dessas cenas dele com mais ou menos isso, uns 4, 5 aninhos, muito pequenininho. Acho que é a primeira cena que eu tenho, que eu me recordo. E a partir daí, minha mãe levou ele num centro espírita que depois, na verdade, é um centro de filosofia espírita, né? Mas, na verdade, ele faz uma grande miscelânea positiva da Umbanda, da filosofia do Oriente, e com o Pentateuco, né, com os livros espíritas. E minha mãe, na época, já tinha levado ele para alguns médicos, tinha feito uma junta, pelo que eu lembro mais ou menos, assim, os médicos se reuniram para avaliar o que seria, porque naquela época acredito que a tecnologia não era tão avançada, né, os estudos e tudo mais, e estava bem complicado, ia ter que operar, talvez até perdesse o pé, mas eu lembro que ele se arrastava pela casa, não andava muito bem. O Samuel até viu ele aqui, que ele me emprestou o computador agora, porque o meu computador deu um problema aqui na câmera, eu não consegui botar. Mas, enfim, para resumir. Então, minha mãe levou o meu irmão novinho para fazer a cirurgia espiritual no Tupiara, e milagrosamente, né? Milagrosamente, a gente sabe que não foi, mas com a ajuda dos amigos espirituais, ele conseguiu se recuperar plenamente. Ele já estava com cirurgia marcada, pelo que minha mãe me contou, né, porque eu não recordo disso, eu lembro só da cena dele não conseguindo andar,
e ele teve uma alergia no dia, misteriosa, e depois já marcou a cirurgia também, teve uma outra coisa que impediu que ele fizesse a cirurgia física, né, dos médicos, e quando ele fez essa cirurgia no Templo Espírita Tupiara, ele simplesmente se curou completamente. O médico, eu lembro que minha mãe me contando isso, até brincou: Sônia, essa radiografia aqui de antes parece que é de um pé de uma outra criança, porque essa radiografia que a gente tirou agora, ele está completamente curado, parece que trocou. E, a partir disso, a família se tornou muito, com uma fé muito grande voltada para essas filosofias espiritualistas, seja o espiritismo, a umbanda, enfim, o esoterismo também, no meu caso, eu fui me desdobrando depois, mas os meus pais, basicamente, aquele espiritismo tradicional de mesa. E assim começou. Mas eu, particularmente, desde que eu me lembro, de novo, assim, com 10, 11 anos, o único assunto que me interessava, se eu visse um filme na TV que tivesse um grande herói, alguma coisa, eu gostava. Mas quando eu via um filme de Natal, Jesus curando todo mundo, Buda se iluminando, então aquilo ali parecia para mim como se fosse o super-herói principal que na verdade eu tinha o desejo de me tornar, aquela coisa até bem infantil, né? Bem de criança, isso com 10, 11 anos. Então eu não tive assim, meu despertar foi uma coisa nesse sentido. Parece que eu vim com uma vontade já de não ter conseguido, digamos assim, caminhar como eu queria em outras vidas, e eu tenho uma vontade desde novo, desde 10, 11 anos. Se vocês falarem, você vê futebol, adoro futebol, faço musculação, já fiz arte marcial, tudo, mas na minha vida sempre o principal foi essa questão espiritual. Mesmo nos momentos que, entre aspas, eu estive um pouquinho afastado, época de faculdade, quando você é mais jovem, tal, mas o meu despertar foi muito assim, foi uma vontade inabalável desde cedo de falar de meditação, de falar de saída do corpo, porque eu comecei a ter as primeiras experiências com 11 anos, e eu encontrei muitas respostas na teosofia, na Rosa Cruz, em grupos de yoga, de Vedanta, para explicar um pouquinho digamos assim, aquilo que ocorria no meu âmago, no meu ser mais profundo, e as experiências que começaram a ocorrer por volta de 11 anos, que foi a catalepsia projetiva, desculpa, e depois as projeções. Tá? Uhum. O Pegando áudio tá até o bom? gancho Desculpa. nisso que você está falando, né, em relação às suas experiências de catalepsia, experiências projetivas, nesse caso foram experiências espontâneas, mas como é que foi você desenvolver a lucidez e experiências induzidas? Quando é que foi como é que se deu esse processo? Se você leu livros, se você foi em busca de conhecimentos, ou nos próprios centros tinha algum tipo de informação Não, relacionada a isso? não, é muito difícil. Naquela época, por exemplo, o Tupiara ele tinha uma livraria, outros centros que eu frequentava, também mais ligados à federação mesmo, que eu frequentava aqui no Rio de Janeiro, tem muito, na Tijuca. Eu cresci no Grajaú, atualmente eu moro na Tijuca, mas aqui na Zona Norte, na Zona Sul também tem muito centro espírita mais tradicional, no sentido ligado à FEB, então tem muito material. E eu buscava esses centros, buscava vários sebos, ia em centro de umbanda, esotérico, me tornei Rosa Cruz, adolescente, fiquei um pequeno período para poder pegar mais material lá, porque tinha um professor meu que era, eu fiquei muito encantado com a filosofia, até hoje gosto bastante, mas não faço parte. Então comecei uma busca para tentar entender o que era aquilo. O meu irmão foi o primeiro a ter a catalepsia projetiva, eu tinha mais ou menos 11 anos, ele tinha 10, e um dia ele acordou falando comigo assim, cara, eu fiquei preso no corpo, não consigo me mexer, eu estou preso, eu fiquei preso. Aí eu brinquei, aquela coisa de jovem, né? Dei uma zoada nele, falei que ficou preso na cama, como assim? Ele não conseguia me mexer. E no dia seguinte, depois da minha zombaria, eu fiquei preso. E comecei a ficar tendo diversas catalepsias, e depois, com o tempo, eu comecei não só a ter catalepsia, eu saía e era tracionado de volta. Saía e era tracionado, mas isso era tipo 3, 4 vezes por dia, muitas vezes. Era absurdo, assim, era uma coisa assim, e até hoje, dependendo, se eu não fizer também movimentação energética, eu vou falar depois, eu tenho catalepsia, acho que a maioria dos projetores tem. Então, como é que foi? Eu comecei a buscar em tudo que é local informação, e eu não achava.
E quando eu conversava com algumas pessoas que diziam ter a projeção, mesmo que tenha sido mínima, de sair um pouquinho até o teto e voltar, eu percebia que eles não tinham aquela experiência lúcida mesmo, de total lucidez e consciência. Então comecei a buscar, e o primeiro livro que eu achei na época foi o do Sylvan J. Muldon. Eu esqueci, ele é um projetor muito conhecido, clássico, e ele fez diversas experiências, e naquele livro, aquilo ali para mim foi um manjar dos deuses, porque foi o primeiro livro que me deu realmente respostas concretas para o que estava acontecendo comigo. Porque muitas pessoas nos centros espíritas, nos de Umbanda, nos esotéricos, em qualquer lugar que eu ia, a maioria tratava a projeção com um pouco de cautela. Cuidado, você não pode fazer isso, o cordão vai arrebentar, tem um cordão de prata. Cuidado que as criaturas vão te levar para o astral inferior, os obsessores, vão tomar o seu corpo. Eu lembro que tinha uma menina na minha turma, eu até conversei com ela ano passado sobre isso, ela nem lembra. Ela teve uma catalepsia projetiva, eu escutei ela falando, porque eu estava comentando, né? Eu vivia no colégio, era conhecido como o cara que sai do corpo, porque eu falava disso o dia todo. Então você fica empolgado, né? Você quer contar para os outros, no início você tem aquela necessidade de tentar passar adiante. Então eu não tinha resposta de nada. E a menina, eu lembro que ela falou isso para mim, ela, Rafael, isso aí é o demônio que está tentando tomar o teu corpo. Eu falei, mas que demônio? Isso novinho, isso devia estar isso já estava mais velho um pouco, com uns 13 anos. Eu já sabia, já tinha um pouquinho mais de leitura, eu falei, não, isso é um processo e tal. Mas, enfim, resumindo, nesse livro do Sylvan J. Muldon, eu encontrei as primeiras respostas para tentar compreender o que estava acontecendo. E aí, com 13 para 14 anos, eu tive o primeiro desprendimento completo, que eu tomei a lucidez, tomei a consciência completa, já fora do corpo. Eu despertei fora do corpo, quando eu abri os olhos eu estava praticamente com a minha cabeça dentro do ventilador girando. E é aquela empolgação, né? Você fica muito empolgado, e as suprarrenais secretam adrenalina e aquela coisa, né? O chakra Muladhara, que é o responsável pelas suprarrenais, nesse caso de descarregar essa energia mais telúrica, e então ele te puxa de volta. E depois eu fui entendendo que era isso, mas na época era toda hora. Eu saía para o ventilador, aí despertava na cozinha e ficava empolgado, e às vezes com medo, porque eu percebi alguma consciência extrafísica no local. Enfim, então minha vida nesses primeiros anos, dos 11 aos 14 mais ou menos, era projeção, nem era projeção, era catalepsia projetiva o dia todo. Eu chegava do futebol, dormia, catalepsia. E eu comecei a conversar com muitos amigos no colégio do prédio sobre isso, e aqueles que tinham mais facilidade, pelo fato de eu bombardear a mente deles, saturar com essa informação, aqueles que tinham facilidade acabavam tendo ou a catalepsia projetiva ou uma projeção semiconsciente, tá? Que até eles interpretavam como consciente, mas eu percebia que não era. Mas, enfim, então foi uma coisa supernatural, assim, de ter a projeção diariamente, toda hora. E hoje em dia você vai me perguntar como é que é a minha relação com a projeção. E ao longo desses anos todos, eu fui num desabrochar muito lento e gradual, tá? Porque durante muitos e muitos anos eu ficava realmente saindo do corpo arrastado, com aquela coisa do acúmulo energético, saía, ia pelo chão tentando sair, ou então quando eu saía um pouquinho mais no alto, achava que ia me desprender, porque tem aquele movimento clássico, né? Para quem já se projetou consciente, sabe muito bem como é, que às vezes você desperta na horizontal, mais ou menos assim, e tem um movimento de alavanca no seu calcanhar, que acho que acontece com todos os projetores. Eu lembro que eu vi isso quando eu vi isso no livro do Sylvan J. Muldon, eu fiquei muito empolgado, porque acontecia comigo toda hora, ele descrevendo esse movimento, que você desperta ainda conectado ao corpo físico, né? Levemente desencaixado, você sai um pouquinho e depois, de uma forma espontânea, o seu corpo, eu estava a mão para baixo, de forma espontânea ele é colocado na vertical. E eu lembro que eles falavam, depois que chega na vertical é só relaxar que sai. E eu não saía, eu ia para a vertical, muitas vezes cego e outras vendo o quarto perfeitamente, eu ficava na vertical e voltava, aí encaixava. Ficava na vertical e voltava. Então, os meus primeiros anos de projeção, posso dizer que 80% foi isso, essa luta para me desprender da catalepsia. Tá? E você pode perguntar para mim, quando é que você conseguiu se desvencilhar totalmente
da catalepsia. Se tornar livre plenamente, dominar a projeção astral. Nunca, até hoje. Só que hoje eu tenho um domínio maior no sentido de eu compreendo que eu tenho que praticar exercício aeróbico constante, movimentar energia. Mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Dos 11, na verdade, dos 12 anos até, eu tenho 43. É claro que não é de uma forma ininterrupta, mas 90% da minha vida, eu posso falar para vocês que eu faço meditação constante dos 12 aos 43 anos. Né? Na época eu tinha muito mais cabelo, agora o cabelo caiu aqui para baixo. Mas, enfim, então acredito que a meditação ela foi o grande pulo do gato.